Bom, pessoal, olá a todos. Eu não ia entrar na patrística agora, que eu estou dando continuidade àquela parte histórica lá do Novo Testamento, né? Se os historiadores falaram de Jesus. Mas um rapaz insistiu para mim no privado, para mim fazer um vídeo sobre Marcião, né? Marcião de Sinop. E tem muita coisa interessante, eu já queria entrar na patrística, né? Depois que eu terminasse aquela série mesmo. Então eu vou aproveitar e vou tecer alguns comentários sobre Marcião. E dessa vez o vídeo é sim recomendado a cristãos, ao contrário daquele aviso que eu sempre coloco, né? Que eu recomendo que os cristãos não vejam. Esse eu acho que tem muita coisa interessante que os cristãos podem inclusive absorver e depois de estudarem mais. Esse vídeo vai ser interessante para cristão, pois nós vamos ver como deveria ser o Evangelho de Lucas, dentre outras curiosidades, assim como explicar algumas contradições que tem nos evangelhos. Então pode ser interessante se os cristãos quiserem ver sob um prisma teológico, ok? Então, primeiro, quem foi Marcião? Marcião de Sinop, ou Marcion, a gente chama aqui em português de Marcião mesmo, né, uma portuguesação. Ele é do ano 85 ao ano 160 depois de Cristo. Ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. A sua teologia, chamada de marcionismo, que inclusive está de volta hoje, para quem não sabe, propunha dois deuses distintos, ou seja, uma dualidade, onde tinha um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Isso aqui é voltado hoje em dia, está voltando com muita força naquela teoria de Jeová, falso Deus. Isso é marcionismo. Essa teologia foi denunciada pelos pais da igreja e ele foi excomungado. Curiosamente, esta separação será posteriormente adotada pela igreja e utilizada a partir de Tertuliano, outro pai da igreja, assim como a rejeição de muitos livros que seus contemporâneos consideravam como parte das escrituras, mostrou à igreja antiga a urgência do desenvolvimento de um cânon bíblico. Cânon vem do grego, quer dizer régua de medida. Então Marcion ele queria eliminar tudo aquilo que fosse judaico, que não fosse cristão. Ele queria que tivesse tudo sob a mesma régua de medida. Daí surgiu a palavra cânon, que posteriormente veio a canonização, ok? Qual era a teologia de Marcião? O estudo das escrituras judaicas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da igreja nascente, levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos de Jesus eram incompatíveis com as ações do Antigo Testamento. E nisso ele tinha razão, tem muito antagonismo, né, entre o Velho e o Novo Testamento. Só que ao invés dele notar que Jesus talvez pudesse não ter cumprido aquelas profecias ou coisa do tipo, o que ele fez? Ele rejeitou o Velho Testamento. É exatamente o que esse pessoal do Jeová, falso Deus, faz hoje. A resposta dele para esse paradoxo foi o desenvolvimento de um sistema dualista por volta do ano 144, ou seja, lá no segundo século. Essa noção dual de Deus permitiu que Marcião reconciliasse as supostas contradições entre a teologia da antiga aliança e a mensagem de boas novas. Marcião afirmava que Jesus Cristo era o Salvador enviado por Deus Pai, tendo como Paulo seu principal apóstolo. Ao contrário da igreja nascente, Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião, ao contrário do que muitos acreditam, ele não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas, não. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que o Deus não era o mesmo Deus a quem Jesus se referia. Um exemplo, no Gênesis, quando Deus está andando no jardim do Éden perguntando onde estava Adão, Marcião interpretava como se Deus estivesse literalmente andando através do jardim em alguma forma de corpo físico, e que literalmente não sabia onde estava Adão. Então, ele baseado nisso, Marcião criou esse dualismo, ele achava que tinha dois deuses. Então já foge bem do monoteísmo e muito daquilo que Jesus pregou, inclusive. Ele argumentava que isso provaria que Deus poderia habitar num corpo físico, algo que o Pai de Jesus jamais faria, e que Deus também era capaz de ser ignorante, algo completamente diferente do Pai a quem Jesus se referia. O Deus do Antigo Testamento, Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria uma divindade tribal invejosa dos judeus, cuja lei representaria a justiça recíproca, legalista e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem Jesus se refere seria um ser completamente diferente, um Deus universal de compaixão e amor, que olha para a humanidade com compaixão e piedade. Marcião afirmava que Jesus era filho do Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira docética, ou seja, de que o corpo de Cristo era apenas uma imitação de um corpo material. Então ele achava que aquele corpo de Cristo não era verdadeiro, era só uma imitação, como um avatar, por exemplo. Ele acreditava que Cristo na crucificação pagou a dívida de pecado que a humanidade tinha, absolvendo-a e permitindo que ela então herdasse a vida eterna. Então essa é a teologia de Marcião.
Agora, e o Evangelho de Marcião? O Evangelho de Marcião, chamado pelos seguidores, por seus seguidores de Evangelho do Senhor, foi um texto utilizado na metade do século I, ou seja, depois, acho que meados dos anos 80, pelo professor cristão Marcião. O que se pôde reconstruir dele aparece agora entre os apócrifos do Novo Testamento. Foram muitos apologistas católicos romanos que escreveram tratados a combater Marcião após a sua morte, como o notório tratado de Tertuliano, que nós vamos mostrar aqui alguns trechos. Tertuliano contra Marcião, a partir do qual foi possível reconstruir quase todo o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Marcião. Ou seja, baseado na resposta de Tertuliano, a gente consegue reconstruir o que Marcião escreveu. É parecido com Orígenes contra Celso, que a gente não tem mais a crítica de Celso, mas baseado em Orígenes a gente sabe o que Celso escreveu. Os pais da igreja escreveram, e a maioria dos estudiosos modernos concorda, que Marcião editou Lucas, o evangelho que você tem na Bíblia. Isso já é bem notório, algumas bíblias de estudo comentam no rodapé, em algumas passagens, que você vê claramente que tem muita coisa ali que veio de Marcião, ok? Nós vamos chegar lá. Para que se conformasse com a sua teologia, o marcionismo. O autor, só um PS aqui, o Marcião, ele tinha uma visão parecida com a de Lutero, que ele queria só o Evangelho de Lucas. Para quem não sabe, Lutero também. Lutero só queria Lucas e Paulo. O resto ele queria descartar tudo. É parecido com a regra de Marcião. Marcião também, ele só queria Lucas e Paulo na Bíblia. Ok? Só para deixar claro aí. O autor do século II, Tertuliano, escreveu que Marcião expurgou, ou seja, ele retirou do Evangelho de Lucas todas as coisas que se opunham ao seu ponto de vista, mas ele manteve todas as que estavam de acordo com a sua opinião, ou seja, ele deu uma editada no Evangelho de Lucas. Isso também serve principalmente para os cristãos, e quando a gente faz trabalho de crítica textual, é comum as pessoas dizerem que Deus preservou a sua palavra, que a Bíblia é inerrante, inefável, não sei o quê. Na verdade não, a Bíblia já passou por muitas edições e Marcião foi um dos que mexeu muito na escritura. Esse ponto de vista é consistente com a forma como ele alterou outros livros em seu reduzido cânon, como nas epístolas de Paulo, que ele também mexeu e deu uma redigida, digamos assim. Inclusive eu já fiz um vídeo também chamado Teria Clemente escritas as epístolas de Paulo? Vocês vão ver como é interessante também isso. E parece provável, uma vez que o Evangelho de Lucas já estava completo no tempo de Marcião. Neste Evangelho, Marcião eliminou os 2 primeiros capítulos, o da Natividade de Jesus, começando já em Cafarnaum, e ele fez modificações no resto, conforme o marcionismo. As diferenças entre os textos abaixo aqui dessa tabela iluminam o ponto de vista marcionita, de que, primeiro, Jesus não seguiu os profetas, e segundo, que a terra é maligna. Aqui é uma tabelinha, eu printei do Wikipedia, não sei se vai dar para mostrar legal para vocês. Aqui, ó, o Evangelho de Lucas diz assim: Disse Jesus, ó Neócios, de coração para credes em tudo que os profetas disseram. Marcião eliminou essa parte aqui dos profetas, para dar a entender que Jesus não tinha ligação nenhuma com o Velho Testamento. Começaram a acusá-lo dizendo: achamos esse homem pervertendo a nossa nação. Aí Marcião foi lá e acrescentou: e destruindo a lei e os profetas, para dizer que os judeus estavam acusando Jesus de ter ido contra a lei e os profetas. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Marcião mudou isso daqui e colocou Pai Celeste, justamente para não ter ligação com uma expressão judaica de um Pai dos céus e da terra. Então essas foram algumas das alterações de Marcião. Em 1881, Charles B. Waite sugeriu que o Evangelho de Marcião poderia ter precedido de Lucas, ou seja, ele veio primeiro. Segundo sugere esse teólogo aqui, perito em crítica textual, Charles B. Waite. John Knox, não o famoso explorador escocês, em Marcion e o Novo Testamento, seu livro, ele também defende essa mesma hipótese, que o Evangelho de Marcião veio primeiro. E aí, com base em Marcião, supostamente teria sido escrito o Evangelho de Lucas. Como exemplo de uma evidência de que poderia apoiar esse ponto de vista, é só você comparar Lucas 5,39 com Lucas 5,36 e 38, que fala o oposto, no mesmo versículo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Lucas 5, do versículo 36 ao 39. Aqui que Jesus começa dizendo que ninguém coloca uma roupa nova em algo velho e nem coloca vinho novo em odre velho. O que ele estava dizendo? Que a nova aliança era superior à velha. Só que no mesmo versículo, no mesmo capítulo, quando chega aqui no outro versículo, no 39, Jesus já diz o oposto. Ele fala: ninguém que bebeu do vinho velho quer o novo.
Lembrando que aqui Velho e Novo é uma referência ao Velho e Novo Testamento, o Velho e Novo Pacto, Aliança, enfim. Então vocês notaram como aqui Jesus diz duas coisas opostas? Primeiro ele fala que ninguém coloca um vinho novo num odre velho, porque o vinho novo é superior ao velho. E depois ele fala que ninguém que bebe do vinho velho vai querer um vinho novo. Então seria uma contradição. Então, na verdade, o mais provável é que esse versículo aqui seja talvez do autor de Lucas, e esse trecho aqui seja uma alteração de Marcião. Correto? E aqui, segundo a Bíblia de Jerusalém, inclusive, comenta, é um dos trechos só que eu separei para mostrar para vocês, quando Jesus estava na aldeia dos samaritanos, os samaritanos não receberam Jesus, aí os apóstolos de Jesus perguntaram para ele: Mestre, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, né, os samaritanos, como fez Elias? Aqui eu grifei o como fez Elias, porque isso aqui parece que é uma adição posterior, tá? Algumas Bíblias também comentam. Então isso aqui não estaria no texto original. Aí Jesus, voltando-se para eles, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Essa parte em vermelho aqui, ó, e disse-lhes: Vós não sabeis de que espírito sois, isso aqui tudo provavelmente é um acréscimo de Marcião, que está até hoje na Bíblia, no Evangelho de Lucas. Eu acho que eu já mostrei isso aqui há muitos anos, sobre os acréscimos da Bíblia. Então o texto original seria: os apóstolos perguntaram: querem que desça fogo do céu e os consuma? Aí Jesus repreende os apóstolos, não sabemos como, e foram para outra aldeia. Seria só isso. Isso aqui já seria tudo um acréscimo de Marcião. Só mais um exemplo, pessoal, que eu esqueci de mostrar no vídeo. Aqui em Mateus 23, Jesus falou que na cadeira de Moisés estariam sentados os escribas e os fariseus, que eram os doutores da lei. E ele diz, ó: todas as coisas que vos disserem para observar e fazei, observai e fazei. O que Jesus estava dizendo? Que o cristão tinha que observar tudo que os fariseus dissessem, que a justiça deles tinha que ser superior ao dos fariseus, mostrando que Jesus tinha simpatia pelo farisaísmo. Já aqui, segundo Lucas, olha o que diz aqui, ó: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Mesmo sendo numa parábola, isso aqui acabou virando um antissemitismo histórico, né, dando a entender que Jesus apoiaria a morte dos judeus. Vocês notaram a diferença entre Mateus e Lucas? Então isso daqui, com certeza, também é bem provável que fosse uma coisa de Marcião. Até porque o mesmo Jesus que mandou amar os inimigos, né, amai os vossos inimigos, seria bem estranho, né, ele mandar matar os inimigos dele diante dele. Jesus não falou: amai os seus inimigos, se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Então isso aqui também é bem provável, dentre outros trechos, né, de Lucas, que seja de Marcião. Até porque se você olhar na sua Bíblia, isso aqui só acontece em Lucas, ó. Tá bom? Aqui é uma imagem antiga que eu usava no meu blog, tem na minha página lá do Face, que era de um programa, eu acho que é do Bible Work, se não estou enganado, onde eles mostram duas variantes de Lucas. E aqui na parte final, conforme vocês podem ver, eu vou tentar, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Essas partes em azul e rosa são tudo as diferenças entre um manuscrito de Lucas e outro manuscrito de Lucas do mesmo capítulo. Então tudo isso daqui que você vê de variação, boa parte disso veio de Marcião, porque Marcião foi um dos que mais editou o Evangelho de Lucas. Vocês veem aqui, está em grego, ó, bonitinho, tá? Mas é pena que na época eu não consegui achar muito sobre esse material, porque já faz muitos anos, e na época eu nem pensava em estudar inglês. Talvez um dia eu volte e ache isso daqui, e talvez até mostre para vocês. É Lucas 23, tá? Agora vamos falar de Tertuliano para encerrar o vídeo, que a gente vai saber o que Tertuliano falou de Marcião, para a gente saber o que Marcião pode ter alterado no Evangelho. Quinto Sétimos Florens Tertulianos é do ano 160 a 220 d.C. Era alegadamente filho de um centurião romano de Cartago, na atual Tunísia. Entre outras obras contra, né, que eram apologias, escritas por Tertuliano, encontra-se contra Escápula, contra Marcião, contra Hermógenes e contra os valentinianos. A obra contra Marcião é interessante por permitir recuperar uma boa parte dos textos de Marcião, nomeadamente o evangelho adotado por Marcião, ou Evangelho de Marcião, que seria semelhante ao Evangelho de Lucas. Então vamos ver aqui contra Marcião. A obra contra Marcião é um trabalho de Tertuliano que é distribuído em 5 livros. Esse trabalho, escrito entre 195 e 220, é uma forte censura ao marcionismo, a doutrina divulgada por Marcião. Marcião de Sinop odiava o judaísmo, o Antigo Testamento e qualquer pedaço do Novo Testamento, que nem Lutero. Livro ou passagem que não concordasse com ele. Isso obrigou as igrejas dominantes, principalmente a igreja de Roma, a começar a definir um cânone, uma lista de textos que seriam permitidos. Marcião acreditava que o Deus Pai era diferente do Deus dos judeus, o Deus detestável do Antigo Testamento.
Nenhuma da literatura dele sobreviveu, o que torna essa obra de Tertuliano a fonte primária do marcionismo. Vamos ver aqui, o livro 1 e o 2 não tem muita informação. Ele só fala que ele ataca mais o país de origem de Marcião, que era a Turquia. Diz que os nativos dessa terra eram bárbaros, não tinham civilização, que as mulheres amavam mais a guerra do que os casamentos, e que Marcião era mais bárbaro que os animais da terra. Tertuliano diz que os marcionistas despreciavam a da criação, alegando que o Criador não seria o Deus Pai, isso é verdade, mas um Deus menor, que identificavam como Deus do Antigo Testamento. Então, boa parte da discussão do livro 1 e 2 gira à volta da refutação do dualismo de Marcião, a existência de um Deus Pai e um outro Deus menor que seria o Criador. Já no livro 3, Tertuliano tenta demonstrar que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento, que é uma forma de combater o marcionismo, porque se o Velho Testamento é uma farsa, o que sustentaria Jesus? Ele seria o Messias por quem? Aí no capítulo 5 ele desenvolve uma discussão sobre a Escritura ter às vezes de ser entendida alegoricamente, e tenta explicar como funciona a profecia judaica. Já no livro 4, contra Marcião, Tertuliano compara o evangelho marcionita com o evangelho de Lucas. Aí começam as comparações. A partir das citações que Tertuliano faz no capítulo 7 acerca do evangelho de Marcião, nós podemos perceber que o evangelho de Marcião começaria assim. O evangelho de Lucas. No 15º ano de Tibério César, o de Marcião mesmo, Jesus desceu do céu. Então Jesus desceu para Cafarnaum. É assim que começava o evangelho de Marcião. Uma cidade na Galiléia, e ensinou no Shabá. Então o evangelho de Marcião supostamente começava assim. Tertuliano repreende aqui a doutrina de Marcião, que ensinava que Jesus tinha descido dos céus ao invés de ter nascido como humano. Porque aqui o evangelho de Marcião, ele elimina Maria, o nascimento virginal, tudo aquilo. Ele fala que Jesus literalmente desceu do céu. O evangelho de Lucas refere um censo, que era um registro da população, que ocorreu durante o tempo que Quirinos era o governador da Síria, que foi no ano 6 depois de Cristo. Eu já mostrei nisso num vídeo chamado Erros Cronológicos do Novo Testamento, que serviu de pretexto para Maria e José viajarem para Belém, onde viria a nascer Jesus. Mas Tertuliano, no capítulo 19, ele fala que esse censo não foi o censo de Quirino, foi o censo de Gaius Sentius Saturninus, que foi governador da Síria 15 anos antes de Cristo, que foi do ano 9 ao ano 7. Então, só para vocês entenderem aqui, fazer uma pausa, se a visão de Tertuliano estiver correta e não a de Marcião, então não teria essa contradição aqui. Deixa eu até ampliar aqui para vocês, porque o evangelho de Mateus, ele situa o nascimento de Cristo no ano 4 a.C., que foi na época de Herodes o Grande, e o evangelho de Lucas situa o nascimento de Jesus no ano 6 depois de Cristo, que foi durante o censo de Quirino. Só que isso aqui, se foi um acréscimo de Marcião, se Tertuliano tinha razão, então Tertuliano estava certo. Jesus nasceu na mesma época que Mateus, e não na época de Quirinos. Então não teria essa contradição de quase 10 anos de diferença, como tem hoje na Bíblia de todo mundo. Olha o que Marcião escreveu. Há uma prova histórica. Ele diz que tinha uma prova histórica, de que neste momento um censo havia sido tomado na Judéia por Sentius Saturninus, que poderia ter satisfeito a sua indagação sobre a família e a descendência de Cristo. Existe, portanto, um lapso de cerca de 15 anos entre os dois governos. Isso pode constituir evidência de que a versão do Evangelho de Lucas, que Tertuliano conhecia, ainda não teria referência ao governador Quirinos. Então, provavelmente foi Marcião que colocou isso daí, por isso que talvez tenha essa contradição histórica no Novo Testamento, por causa de Marcião. Aqui, segundo Lucas, foi feito no censo de Quirino. Só que segundo Tertuliano não, foi feito aqui junto com o que coincide com a narrativa de Mateus. Então por isso que eu falei no começo que esse vídeo ia ser interessante para cristãos, porque se vocês forem analisar profundamente essas questões da patrística, talvez se elimine um pouco algumas contradições. No capítulo 36, Tertuliano indica que os registros do recenseamento de Jesus certamente seria uma boa prova de que Jesus era descendente do rei Davi, ou seja, a genealogia. Mas, lamentavelmente, segundo Tertuliano, eles já estariam irremediavelmente perdidos no seu tempo. Outra contradição, quando você compara aqui a genealogia de Mateus e Lucas, você vê toda essa diferença aqui. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos. Só que segundo Tertuliano, essa genealogia de Lucas não existia, ela estava perdida. Estaria irremediavelmente perdida. Então de onde que surgiu essa genealogia de Lucas?
Inclusive a de Lucas é a mais falsa, né? Ela parte do filho errado, ela duplica nomes, ela põe aqui Salatiel, filho de Zorobabel, enfim, já falei disso em 500 vídeos. Então, se a gente for considerar que não tinha genealogia de Lucas na época de Tertuliano, por volta do ano 200, provavelmente alguém criou essa genealogia ou pegou uma informação falsa. Então, essa genealogia de Lucas deveria ser descartada. Correto? Continuando. No capítulo 39, Tertuliano rejeita a ideia de que a profecia de Cristo de guerras e tempos finais, que é o sermão profético, se referia à revolta judaica. Vocês viram como o preterismo já existia desde aquela época? É natural, pois essa revolta só foi a primeira, né, das 3 grandes guerras dos judeus contra Roma. Teve a revolta lá do ano 70, que caiu o templo, a grande revolta da Judéia. Teve a revolta da diáspora, que foi no ano 115 ao 117. E teve a revolta de Bar Kokhba, que foi na época de Adriano, de 132 a 136. Quando Tertuliano escreveu perto do ano 200, ele já tinha decorrido mais de 60 anos desde a última guerra entre romanos e judeus, e não havia nenhum sinal da aproximação de tempos finais. Portanto, a abordagem apocalíptica, escatológica, relativa ao fim dos tempos da primeira geração de cristãos, estava encerrada para Tertuliano. Tá? E no livro 5, Tertuliano confronta a doutrina de Marcião com a doutrina do apóstolo Paulo. No capítulo 19, a crença principal de Marcião é identificada como proveniente da escola dos epicuristas, ou seja, dos estoicos. Aí Tertuliano argumenta que o que ele está fazendo é um tipo de estoicismo, que ele era um discípulo dessa escola. Tertuliano deve ter lido o episódio de Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo Paulo debate com filósofos epicuristas e estoicos em Atenas, aqui em Atos capítulo 20. Existe uma outra hipótese, eu não estou mencionando aqui, mas eu vou falar oralmente, de que talvez esse capítulo 20 aqui de Atos tenha sido escrito justamente como uma resposta a Marcião, para poder criticar a filosofia de Marcião. Como Marcião era adepto do estoicismo, eu também gosto do estoicismo, para quem não sabe, então eles podem ter escrito isso justamente para mostrar que Paulo confrontou o estoicismo. E por fim, esse vídeo já está bem comprido, de acordo com Irineu, outro pai da igreja, Marcião cortou tudo o que estava escrito no nascimento do Senhor, ou seja, a natividade, e muito dos seus ensinos e do seu discurso. Então Marcião tirou sim muita coisa do Evangelho de Lucas, nos quais claramente confessava o Criador deste universo como seu Pai. Foram excluídas também por Marcião o batismo, a tentação, que não se harmonizavam com a cristologia docética de Marcião. Docética, para quem não sabe, é que ele achava que Jesus era um corpo, um espírito só, habitando um corpo, um pneuma. Ele omitiu totalmente a cerca de 1/4 ou 1/3 do Evangelho de Lucas, ou 1/4 ou 1/3, ele omitiu. Uma segunda visão que tornaria Lucas dependente do Evangelho de Marcião, que seria o oposto, e não o contrário, parece nas palavras de Purr, paradoxal e impossível de ser mantida. Mas uma terceira teoria também foi proposta pelo John Knox, que eu mostrei ali em cima. O que o Marcião usou foi um Ur-Lucas, uma versão anterior e mais curta do Evangelho de Lucas, e que mais tarde foi expandida pela igreja, o que é bem provável. Só para finalizar aqui, para quem não entendeu, Marcião devia ter o Evangelho de Lucas, que era bem mais curto do que o que nós temos na Bíblia hoje, e depois a igreja foi lá e expandiu. É uma terceira hipótese e bem aceitável. Então muita coisa que você tem na sua Bíblia hoje que você atribui a Lucas, inclusive genealogia, erros cronológicos, e muita coisa que você tem aí que você pensa que foi Lucas que escreveu, sendo que Lucas também nem foi testemunho ocular dos fatos, mas muita coisa que está aí veio de Marcião. Não sabeis de que espírito sois, isso é de Marcião, ok? Eu recomendo que comprem um programa como esse, assim, que é o Bible Work, que é muito bom, que tem um melhor aparato crítico, ou pelo menos uma boa Bíblia de estudo, que tem um bom rodapé, que aí vocês vão ver um pouco mais acerca dessas informações.